Galera, infelizmente, violência doméstica é o tipo de injúria que pode acontecer com qualquer um. Independe da sua classe socioeconômica, das suas aspirações políticas, culturais e até mesmo da sua etnia. E o problema é tão grande que em 2017, não faz tanto tempo, a Austrália lançou um programa cheio de dados aí mostrando os fatos sobre a violência doméstica. É esse vídeo que a gente vai ver a seguir. Então, pra vocês terem uma noção, 1 a cada 4 mulheres australianas sofrem violência doméstica alguma vez na vida. Uma mulher é morta a cada semana. As mulheres elas têm maior chance de sofrerem esse tipo de dano quando elas estão deixando um tipo de parceiro que é considerado abusivo. 3 mulheres são hospitalizadas por TCE, um trauma crânioencefálico, a cada semana. Além disso, os dados, a frequência desse tipo de violência só vem subindo nesses últimos anos. A cada 3 famílias, uma delas tem crianças no meio de todo esse tipo de violência que acontece. As mulheres aborígenes, que são lares indígenas da Austrália, têm 35 vezes mais chance de sofrer esse trauma. As mulheres que têm deficiência também, 2 vezes mais frequente que ser encontrado na violência doméstica. Na realidade, qualquer mulher que tiver algum tipo de barreira ali, linguística, cultural, vai ter uma maior probabilidade de ter dificuldade em encontrar segurança. Barreiras de linguagem, isolamento, cultural, medo político, imigrantes, até suporte financeiro. 33% de todas as pessoas que procuram serviço social, na verdade, procuram porque estão fugindo da violência doméstica. De uma maneira que as mulheres entre 15 e 44 anos lá da Austrália têm como a violência doméstica principal causa de morte e deficiência. Além disso, o gasto ali, a perda financeira é extremamente importante, extremamente grande na Austrália. Vamos continuar aqui agora com algumas cifras que são interessantes. Repara só, se a gente pegar 100% de todas as pessoas que sofreram trauma, todas as gestantes que sofreram trauma, 17% delas aconteceu por causa de terceiros. Desses 17%, 60% ocorreram na violência doméstica. Se a gente faz uma conta rápida, a gente chega numa cifra de 10,2%. De todos os traumas que ocorrem em gestante, foram por violência doméstica. Gente, essa é uma cifra enorme. Quando a gente pensa que a cada 10 traumas em gestante, uma foi por causa do seu parceiro. E realmente isso é enorme. Isso pode te fazer pensar que, na verdade, trauma assim, de violência doméstica só tem em mulher, que na verdade não é verdadeiro. Na realidade, quando a gente pega todas as pessoas que chegaram na emergência vítima de violência doméstica, 60% são mulheres, mas chega até 40% em alguns locais são homens. Mas não é pra gente ficar pensando que 40% das violências domésticas ocorrem em homens, não. Não é isso que essa cifra significa. Essa cifra significa de que 40% das pessoas que chegam na emergência são homens. E é claro, a gente pode ficar aqui discutindo quem é que a prevalência, ali, a frequência de violência doméstica em cada sexo. Mas o que eu quero mostrar para vocês, a importância dessa cifra, é porque isso aqui, ó, é o que você vai ver na sua prática. Você tem que tá ciente de que de todos os pacientes que você vai atender vítima de violência doméstica, 40% deles vai ser homem. Isso a gente tem que manter na nossa cabeça. E quando que a gente vai suspeitar efetivamente de uma violência doméstica? Tem vários sinais, apesar de nenhum deles ser muito específico. Por exemplo, paciente que chega ali com uma história incoerente para as lesões que ela está apresentando. E aí tem várias histórias que são incoerentes. Por exemplo, uma paciente que tem diversas lesões, está politraumatizada. Mas você consegue ver que as lesões elas têm datas diferentes. Algumas lesões na perna, por exemplo, tem ali crostas, enquanto no abdômen ela já está com aquele hematoma um pouco mais amarelado, sabe? Aquele hematoma antigo. Mas aí você pergunta para ela, fala, não, é o que eu caí ontem. Pode até ser, na medicina nem nunca nem sempre, mas estranho. Você já tem que abrir os olhos para realmente pensar se tem algum outro sinal que esteja dizendo para você de que essa paciente pode estar sofrendo uma violência doméstica. A gente tem que lembrar, galera, que esse é um tipo de é um tabu. Às vezes é difícil para a paciente bater de frente e passar essa informação até mesmo para o médico, que é uma das pessoas que a gente acaba contando mais da nossa vida para o médico do que às vezes para o nosso próprio familiar. É por isso que a gente tem que ficar realmente bem ligado. Outros sinais importantes que fazem a gente suspeitar é sinal de depressão, ideação suicida, autodepreciação, se culpar pelas próprias lesões, falar, doutor, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu, tava ali prestando atenção, tava até com meu filho do lado, escorreguei, a culpa é totalmente minha.
ter visitas frequentes, principalmente ali em relação por causa de trauma, ter sintomas sugestivos do uso de drogas, lesões limitadas ao abdômen gravídico. E essa, gente, é muito importante, vou falar bastante sobre ela. É o parceiro insistir em ficar presente. Isso é uma coisa natural. O parceiro geralmente se chega com ela, ele quer ficar presente, claro, para dar aquele suporte emocional. Todo mundo gosta de ter o seu familiar do lado. Agora, o que você vai suspeitar são de duas coisas. Primeiro, quando o parceiro conta, ele sente a necessidade, ele não deixa a paciente contar o que aconteceu. Na verdade, ele quer falar toda a história. Fala, não, doutor, o que aconteceu com ela foi o seguinte, isso. E aí você pergunta para ela e ele não deixa ela abrir a boca para falar. Ele sempre interrompe. Isso é esquisito. Outra coisa estranha também que deve fazer você levantar ali os ouvidos para tentar ouvir e realmente encontrar alguma coisa estranha é quando esse paciente não deixa ela ficar sozinha. Esse paciente não, desculpa, o acompanhante da paciente não deixa ela ficar sozinha. E aí você tá... Vamos começar, ó. Tá conversando com ela, ela já conta uma história que não é muito coerente. Você vê ali, pô, é só no abdômen gravídico a lesão limitada. Aí você vai, olha só, se dirige para o acompanhante, né, e fala, você se incomoda em sair um pouquinho para eu conversar um pouco com ela, que eu preciso falar umas perguntas um pouco mais privadas, fazer um exame físico um pouco mais detalhado. E aí ele não quer sair. Esses são os sinais que você deve suspeitar. E aí nesse momento, quando você suspeitar e você realmente bater o martelo, você tem que saber o que fazer. E para isso, a gente sai um pouquinho da medicina e vai para a parte legal. Aqui eu vou mostrar para vocês tanto o conhecimento da Lei Maria da Penha para o nosso entorno, como também a resolução do Conselho Federal de Medicina de 2016, como se fosse a sua interpretação da Lei Maria da Penha no nosso contexto clínico. O que o médico deve fazer? E para isso, gente, é muito importante, por isso que eu vou ler aqui alguns parágrafos da Lei Maria da Penha. Reparem, porque ela é muito densa. Vamos ler junto. Olha só. Deverá o profissional da medicina, por força do que determina a legislação brasileira, especialmente a que trata da notificação compulsória, comunicar à autoridade sanitária o caso, ainda que a paciente externe expressamente seu desejo de manter o sigilo, em caso de risco à comunidade ou à vítima, e com o conhecimento prévio da vítima ou do seu responsável. Nesse caso, é a autoridade sanitária que irá encaminhar a denúncia à delegacia de jurisdição competente. Os crimes contra a mulher não precisam ser denunciados exclusivamente nas delegacias de defesa da mulher. Então, gente, olha aqui, conceitos importantes. Se você já suspeitou, conversou e bateu o martelo, olha só, isso aqui foi realmente uma violência doméstica, pela Lei Maria da Penha, você deve sim, abre aspas aqui, estou falando sobre a resolução do CFM, ou seja, sobre a interpretação do CFM à luz da Lei Maria da Penha, o médico deve sim fazer essa denúncia, né, essa notificação compulsória para a autoridade competente. E independe da decisão da vítima, independe da decisão da mulher. Isso aqui é uma obrigação, mas você também tem a obrigação de informar a paciente do que você vai fazer, beleza? Precisa de conhecimento prévio da vítima. Não é simplesmente a gente, olha só, você quer falar? Não quer falar, tudo bem. E aí deixa ela ir embora, você vai para o seu canto e depois você notifica. Não, você tem que falar para essa paciente, olha só, eu sou obrigado a notificar. Eu sugiro que você também vá, mas é a autoridade sanitária que irá encaminhar a denúncia. É você que deve fazer isso. E para completar, isso é uma informação importante que bastante gente tem dúvida nessa parte, os crimes contra a mulher não precisam ser ditos somente ali nas delegacias de mulher, podem ser qualquer outro tipo de delegacia. Galera, sobre violência doméstica, era isso que tínhamos para conversar.